O Brasil é um dos países mais maravilhosos que Deus criou. Existe aqui na nossa pátria uma diversidade enorme de animais, de plantas. Existe uma riqueza quase que infindável, riquezas naturais mesmo. Um dos primeiros, ou talvez o primeiro documento produzido sobre o Brasil, uma carta que Pero Vaz de Caminha mandou para o rei de Portugal assim que chegou aqui, descreveu o nosso solo como muito fértil, dizendo que aqui tudo que se plantando dava. O nosso país é um país abençoado por Deus. Nós não temos aqui terremotos em grandes escalas e, consequentemente, não há tsunamis, não há aqui vulcão, não há aqui ventos fortes, furacões, tornados. Existe aqui gente de tudo quanto é canto do Brasil, do mundo, que se misturou, que provocou e produziu uma mistura de culturas, de gente, de raça, como quase não se vê em outro país do mundo. O nosso país é o quinto maior do mundo em tamanho, em território e também em quantidade populacional. Enfim, o Brasil é um país especial. Mas parece que nesses dias a gente tem vivido algo muito estranho, muito diferente, muito aquém desse país maravilhoso que de fato o Brasil é. Mas o que será que tem provocado tudo isso no Brasil? Por que será que os dias que nós temos vivido têm sido dias maus, dias inseguros, dias de tristeza, dias de preocupação, dias de medo, dias de ódio, dias de divisão? Por que será? A palavra do Senhor afirma, capítulo 30 de Jeremias, o seguinte: porque assim diz o Senhor, o teu mal é incurável e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não existe remédio. Porque você está gritando por conta das suas feridas? A tua dor é incurável, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados, é que eu, o Senhor, estou fazendo todas estas coisas. Eu não tenho dúvida que aquilo que a gente tem passado e vivido no Brasil nesse tempo seja a mão de Deus pesando sobre nós. Isso tem acontecido porque por muito tempo a gente tem brincado de viver. E com Deus ninguém brinca. A palavra do Senhor afirma em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba, porque Deus não se deixa escarnecer. E tudo que o homem plantar, isso ele vai colher também. E como foi aqui tão bem representado, como a gente já orou aqui por tantos pecados que nós temos cometido, e a gente tem que lamentar mesmo, e a gente tem que perceber isso mesmo, e reconhecer mesmo estas questões, porque o Brasil tem vivido um distanciamento de Deus enorme. A degradação moral que existe no nosso país talvez seja sem precedentes. Respeito já não existe mais. Filhos não respeitam seus pais. Alunos não respeitam professores. Nós não respeitamos os mais velhos, não respeitamos os diferentes, não respeitamos os deficientes. Enfim, nós não respeitamos uns aos outros. Nós vivemos um tempo em que o amor ao dinheiro, como diz a Bíblia, tem provocado toda espécie de males. O Museu Histórico Nacional do nosso país se perde por falta de manutenção. E dinheiro tinha para isso, mas estava em lugares errados. Falta merenda para as escolas, falta medicamento para os hospitais, falta atenção às pessoas, porque o dinheiro tem sido desviado. Existe muita violência, existe risco da gente sair na rua hoje a qualquer hora do dia, e mesmo no centro da cidade, e ter os nossos bens, o nosso celular, a nossa carteira levados. A violência se espalhou por todo canto e não há mais hora para o bandido fazer isso. A qualquer hora, a qualquer lugar, ele pode nos assaltar. A igreja tem vivido um esfriamento e um distanciamento espiritual também como nunca vistos. Nós somos uma geração analfabeta, biblicamente falando. Nós conhecemos muito pouco deste livro. Nós estamos preocupados apenas com nossas questões e não estamos preocupados com a necessidade real que o nosso próximo tem, pertinho da gente. Nós queremos viver um evangelho muito barato, uma graça barata, como a gente transformou a palavra de Deus.
E aí nós enlarguecemos aquele caminho que Jesus disse que seria estreito, e nós diminuímos a cruz que nós precisamos carregar. Enfim, nós mudamos o evangelho, nós facilitamos a coisa. E por isso a gente vê às vezes igrejas tão cheias, mas de pessoas tão vazias. E quando Jesus voltar, infelizmente, nem toda a sua igreja, aqueles que a frequentam, subirão com ele. A gente tem vivido um esfriamento espiritual enorme na nossa nação. A gente tem vivido um declínio moral, uma inversão de valores enormes em nossa nação. E quando a gente lê um texto como esse aqui de Jeremias, a gente fica assustado. O teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, e é por causa dos teus pecados que vocês estão sofrendo todas estas coisas. Meu Deus, mas tem que ter uma solução, tem que ter um jeito. Não pode acabar assim, não pode continuar desse jeito. O Brasil tem que sair do fundo desse poço, o Brasil tem que reerguer, o Brasil tem que melhorar. O Brasil precisa dar a volta por cima. A gente precisa voltar a ter orgulho de ser brasileiro e cantar isso, não só em época de Copa do Mundo. A gente precisa amar a nossa pátria, valorizar o nosso povo, fazer de tudo para que essa nação seja uma nação feliz. Mas existe esperança, sim. Foi cantado aqui: Brasil, olha para cima. Volta os teus olhos para Deus, porque existe ainda esperança, porque existe ainda chance de ser feliz. A palavra de Deus nunca, quando descreve algum castigo, alguma reprovação que Deus traz para um povo, uma situação, a Bíblia tem isso, você pode reparar, isso é tão impressionante, que um capítulo, um trecho nunca termina de maneira negativa. Deus sempre, após trazer a palavra de repreensão, Deus traz a palavra de conforto. Você se lembra, eu li aqui, Jeremias capítulo 30, versículo 12, a tua maldade é incurável e a tua chaga é dolorosa. Mas 5 versículos à frente, versículo 17, é dito o seguinte: porque eu restaurarei a tua saúde, e eu curarei as tuas chagas, eu, o Senhor. A tua maldade é incurável, eu vou restaurar a sua saúde. A tua chaga é dolorosa, mas eu vou curar as tuas chagas. Deus pode restaurar a nossa nação. Deus pode mudar o nosso Brasil. Deus pode fazer isso. Como? Foi recitado aqui, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei e curarei a sua terra. Meus queridos, nós precisamos, como brasileiros, como nação, nos arrepender. E é importante, a gente aprende na palavra de Deus, o exemplo de Neemias, o exemplo de Daniel também, que a gente, mesmo que não esteja cometendo um ou outro pecado que a nação de modo geral tem cometido, mas a gente precisa se identificar com o nosso povo. E quando a gente se colocar diante de Deus em oração, a gente precisa confessar e se incluindo nessa questão toda. Porque a nossa nação, porque os brasileiros têm cometido pecados horríveis diante de Deus. E nós precisamos confessá-los diante do Pai. E um dos textos mais bonitos da Bíblia, uma das orações mais impressionantes, mais profundas que a gente encontra na palavra de Deus, eu quero ler uma parte dela aqui para a gente concluir nessa noite essa reflexão, e queria que você fizesse dessa leitura aqui uma oração, porque é de fato uma oração, oração de Daniel, capítulo 9 da sua profecia, versículo 4, a partir dele. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Senhor, nós temos pecado, nós temos cometido iniquidades, nós temos procedido perversamente, temos sido rebeldes, nos afastando dos teus mandamentos. Senhor, nós não estamos dando ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falam aos nossos líderes e aos nossos pais, como a todo o povo. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós pertence o corar de vergonha, como hoje se vê. A nós, aos moradores de nossa cidade, a todo o nosso povo. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha,
aos nossos líderes, aos nossos representantes, aos nossos pais, porque nós temos pecado contra Ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, mas nós temos nos rebelado contra o Senhor. E mais à frente ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que chama pelo Teu nome. Porque nós não lançamos as nossas súplicas perante a Tua face, confiados nas nossas justiças, mas nós fazemos isso confiados nas Tuas muitas misericórdias. E ele termina dizendo: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Ó Senhor, age. E não te demores, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, e não te demores, por amor de Ti mesmo. Precisamos clamar ao Senhor pela nossa pátria. A nossa pátria para Cristo precisa ser a nossa petição. A confissão dos nossos pecados como nação precisa ser uma questão que precisamos fazer nesse tempo. E o pedido para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, o pedido para que Deus tenha misericórdia da nossa gente, o pedido que Deus nos dê sabedoria nessas próximas eleições, nos faça votar de maneira consciente, de maneira acertada, de maneira correta, de maneira agradável aos olhos dele, e que os rumos do país estejam mais do que na mão de um presidente ou de algumas pessoas, que o rumo do nosso país esteja nas mãos de Deus, que Ele segure bem firme as rédeas, que Ele não perca o controle, aliás, Ele nunca perderá de nada, mas que a gente peça ao Senhor para reinar sobre a nossa nação, para perdoar a nossa gente, e que eu e você, como povo do Senhor, possamos fazer diferença nesse nosso país. Salve Deus a nossa pátria, salve Deus a nossa pátria varonil, salve Deus a nossa terra, essa terra do Brasil.